Fala, Fenômeno Azul. Uma boa tarde para vocês aí do outro lado. Sejam bem-vindos, canal Tudo Nacional deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza e vamos ao primeiro vídeo dessa segunda-feira. Hoje já são 16, né, galera? O tempo passa, o tempo voa. E o Clube do Remo ontem, mais uma vez, perdeu no Campeonato Brasileiro da Série A. Não foi dessa vez que veio a vitória, a primeira vitória. Ontem ficou muito próximo, né? Mas a ruindade do Sávio entregou mais uma vez a partida, né? O jogador iFood mais uma vez entregou e fez o Clube do Remo perder. Remo ontem fez uma partida digna, fez uma partida bem legal, mas esbarrou na ruindade de alguns jogadores, a entregada do Sávio e infelizmente acabou perdendo. Não adiantou o esforço, não adiantou a entrega, porque a pontuação não veio. Ontem um ponto seria válido, né? Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, a gente vai falar um pouco do jogo de ontem também, de contratação, aí como está na capa para vocês. Vamos falar do jogo de ontem primeiramente. Remo entrou muito diferente do que tinha entrado nas últimas 5, 6 partidas. Bora colocar aqui Cametá, Águia, Dois Repais, Fluminense. Ontem o Remo entrou com vontade, entrou com garra, entrou com gana de vencer. Mas aquela palavra do papelinho, que eu não esqueço e vou levar para sempre aqui no canal. Jogador ruim, uma hora vai tifo. E ontem, esse jogador ruim, mais uma vez, era o Sávio. Inclusive, falando do Sávio, o Osório tinha razão em uma coisa, e a gente tem que ser muito justo. Quando o Osório afastou o Sávio, quando o Osório falou que ele não jogava mais com ele. A diretoria afastou, depois voltou atrás, falta de planejamento, o Remo não tem lateral esquerdo, os dois são muito ruins, tanto o Sávio quanto o Cofré, tanto prova que ontem o Chamba foi improvisado lá, inclusive muito bem, ainda bem que ele deu certo naquela lateral, quem sabe o Remo não utilize o Chamba ali, né, o duplex, e coloque o Kaique na zaga, que não é o zagueiro preferido, mas é o que tem, enquanto o Remo não arruma outra. Aí o Sávio foi lá e entregou a partida, 2 jogos seguidos, 3 gols que o Remo sofreu, 3 gols que o Sávio entrega. É o tipo de jogador que nós temos para disputar a Série A. Se eu fosse presidente do Remo ontem nos vestiários, eu manteria a decisão de afastamento de 30 dias e tentaria procurar outro clube para ele. Tá? O Sávio não tem as mínimas condições técnicas, psicológicas e táticas para disputar uma Série A. Um jogador totalmente desequilibrado, um jogador muito ruim. Essa é a grande verdade. E o Osório tinha razão. Se uma das poucas coisas que o Osório tinha razão era nisso, ele acertou e muito, né? Mas enfim, 6 pontos disputados, 6 pontos perdidos, 3 gols levados, nenhum feito, 3 gols entregues pelo grande craque Sávio, o qual o Remo tem ele como camisa 6, o nosso lateral esquerdo. Triste planejamento, triste realidade do clube do Remo. Remo se entregou, o Remo tentou, ontem o Léo Condé fez de tudo. Entrou com 5 no meio campo, com 4-5-1. O Coritiba não conseguiu jogar essa grande realidade. Numa falha do Sávio acabou fazendo gol. O Remo teve oportunidade de fazer gol, teve um gol anulado, né? Estava impedido mesmo ali do Aleph Manga. Alguns jogadores individualmente entregaram o máximo, né? Como o Zé Ricardo, como o próprio Pico. A dupla de zaga se saiu bem na partida. Aleph Manga tentou, já foi bem na partida. Infelizmente, é aquilo que a gente sempre falou. O Remo não se planejou para disputar a Série A. A qualidade dos jogadores ontem, entrega, talvez tenha ido ao máximo, mesmo assim, não foi possível o Remo ganhar. Isso é preocupante, porque o Remo jogou tudo que podia, e se entregou em campo e mesmo assim não conseguiu fazer um gol no time do Coritiba, né? E ontem a lei do ex funcionou, né? Pedro Rocha foi lá e fez o gol, mostrando que é um jogador ainda decisivo, um jogador acima da média. E o Remo não tem este jogador no seu ataque. Preocupante, né? Ontem Rangel fez uma defesa ali milagrosa, mas não evitou a derrota do clube do Remo. O Remo que já anunciei ontem aqui num vídeo, o Gabriel Poveda já foi contratado, já está em Belém, inclusive viaja amanhã para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo na quinta-feira, jogo que a derrota é iminente, que a gente não sofra uma goleada, né, do principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Futebol tem dessas coisas, de repente, não sei como,
a gente consiga lá um empate, mas que o Remo não seja humilhado como outros clubes, como o Vitória foi, né, ano passado, perdendo de 7 a 8-0. É isso que a gente não quer para a gente não passar essa vergonha, para não manchar o nosso escudo e a nossa camisa. O Remo que tenta reforçar o seu elenco, né? E olha como tem que reforçar, né? O elenco do Remo é muito limitado, tecnicamente, muito inchado em número, muitos jogadores com poucas qualidades, ou pouca qualidade. Essa é a grande verdade. Um dos jogadores aí que o Remo vai anunciar aí nas próximas horas, nos próximos dias, para jogar contra o time do Bahia na volta, em Belém. Aí na tela para vocês, Gabriel Tagliari, tá? Atacante do Juventude, que jogou contra a Tuna agora na Copa do Brasil. O Juventude acabou passando nos pênaltis, né? É um atacante de 28 anos. O Poveda tem 27, né? Dois jogadores com uma idade bem legal. O Gabriel Tagliari está no Juventude, fez o gol contra a Tuna, né? Fez 2 gols contra o Guaporé na Copa do Brasil, na vitória de 5-0. Fez gol contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, perdão, no Campeonato Gaúcho, tá? Porque o Juventude está na Série B, perdão. Fez gol contra o São José, fez gol ali contra o Novo Hamburgo. É um jogador de qualidade técnica, tá? É um bom jogador, sim. Destro, 1,76 m, que vai vir aí para reforçar o Clube do Remo. O Clube do Remo que precisa urgentemente de atacante, né? Depois do Poveda, aí tem o Tagliari. Ontem o JP, o João Pedro, não entrou em campo, né? E o Léo Condé acertou. O JP não tem as mínimas condições técnicas de disputar uma Série A. Nico nem sequer viajou. Eduardo Melo está está no DM. Carlinhos, uma contratação errada, mais uma do Braz, né? Errou tanto em contratações. E Gabriel Tagliari vem junto aí com o Poveda para fazer a dupla de ataque do Clube do Remo, né? Um dos dois serão titulares, não sei se os dois vão conseguir ser titulares, mas é qualidade, é peça, né? Que o Remo precisa tanto, o Remo que não consegue fazer gols. Não conseguir fazer gols no Paysandu, que é um time de Série C, não consegue fazer gol, logicamente, em uma Série A. Esbarra muito em vitórias e empates por causa desse ataque limitadíssimo tecnicamente. O Tagliari tem 2 jogos na Copa do Brasil, fez 3 gols, né? Uma média muito acima. No Gaúcho, ele tem aí 9 jogos como titular, né? Fez 3 gols, é um jogador atacante que joga ali um pouco mais pela direita, né? Então é um jogador aí muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Ano passado ele disputou 34 partidas pelo Juventude, 28 como titular, fez 8 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. E é um jogador realmente, tá? De boa idade, de qualidade técnica. Vejo que ele tem condições de disputar um Campeonato Brasileiro da Série A. E ele tem passagens pela Juventude, né? Jogou ali no CSA, no Santo André, no Brusque, Ituano, Atlético Paranaense também. E é um jogador que vem para reforçar a equipe azulina no restante da temporada. Esta equipe azulina, como eu falei, que precisa urgentemente, né, de contratações, principalmente no setor ofensivo. O Remo ainda corre atrás de outras contratações, né, além do jogador Poveda e aí também do Tagliari, né? O Remo ainda tenta jogadores da Portuguesa, né? E tenta 2 laterais aí, o DG e o Marlon. E aí eu vou falar em outros vídeos, hoje à noite a gente grava para vocês aqui, tá bom? Não se esqueça aí dos nossos patrocinadores, estão todos no primeiro comentário fixado. MP Refrigeração, instalação, manutenção e limpeza, qualidade de climatização, empresa especializada, recarga de gás, conceito geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios, 919-8256-7831, tá? Temos também o HC Clube, você quer limpar seu nome e restaurar seu score, você vai fazer isso no HC Clube. Além disso, você vai ganhar um cartão de crédito com limite garantido. Vai chamar no 91998052068, tá bom, galera? A gente volta mais tarde para gravar o segundo vídeo sobre outra contratação. Eu estou só aguardando aqui a minha fonte me repassar, né, a confirmação desses jogadores. A verdade é que o Remo vai dispensar 4 jogadores agora, final do mês, por questão contratual. Tenta dispensar mais 5 para ficar 9 dispensas. E aí vai contratar mais 6 jogadores, né? Além do Poveda, Poveda e o Tagliari,
mais 4 jogadores, né? Então, Poveda, Talhari mais 4, para fechar a contratação de 6 jogadores nessa janela de transferência, porque depois de hoje não, né? Depois de até o dia 27 aí, o Remo só vai contratar em junho e a gente precisa reforçar esse elenco, senão a grande realidade infelizmente, é que se o Remo não reforçar, não vai conseguir além da queda, né, para a Série B 2027. Vamos rezar a Deus, pedir a Deus que tudo dê certo, que o Remo consiga sair desta situação. Valeu, galera. Fique com Deus. Até mais tarde. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Fui.